Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Quero te pedir para abrir novamente em Hebreus, no capítulo 11, versículo 39. Desta feita vamos ler até o versículo 4 do capítulo 12, amém? Correndo a carreira da fé. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Hebreus capítulo 11, versículo 39 em diante, diz assim: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Curva as vossas frontes, oremos juntos. Senhor, nós te louvamos, eu quero te agradecer, Senhor, porque estamos aqui na tua presença. Porque como cantamos, nós cremos que tu és fiel, Senhor, e nossas vidas estão guardadas em ti. Obrigado pela manifestação da tua presença no meio dos louvores do teu povo, e assim nós adoramos a ti. E agora estamos em torno da tua palavra, Senhor, e eu peço que tanto ao falar quanto ao ouvir, a virtude e a presença e o agir do teu Espírito Santo seja permanente em nós. Nós pedimos a ti, ó Senhor, pela tua graça e no nome do Senhor Jesus Cristo. Edifica a tua igreja, alimenta-nos, ó Senhor, com a tua palavra. É o meu pedido, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, irmãos, fique à vontade. Quero manifestar minha gratidão por essa oportunidade de estar falando a palavra com vocês nessa noite. Agora já parte da família Barreirinha, né? Um dos caçulinhas, né? Eu sou caçula de 10 filhos, agora eu sou caçula dentre muitos irmãos e irmãs. Louvado seja Deus por isso. Nós queremos falar um pouquinho, irmãos, sobre a importância que nós temos de buscar da fé e da perseverança na vida cristã, principalmente a carta aos Hebreus, ela nos traz uma reflexão pela perspectiva da história dos heróis da fé, dos servos e das servas de Deus, mas acima de tudo, culmina em Cristo Jesus, conclui-se em Cristo Jesus. A carta aos Hebreus é uma carta que muitas vezes é atribuída automaticamente ao apóstolo Paulo. Durante muito tempo li e automaticamente considerava que até Hebreus, todas as cartas eram do apóstolo Paulo. Mas de uma maneira muito particular para esta carta, até a linguagem dela, o estilo literário dela, difere um pouco das demais cartas de Paulo. E uma coisa curiosa em relação a ela, é uma das duas cartas anônimas, dentre as cartas que nós temos aqui, as gerais e as pastorais, até chegar no Apocalipse, que compõe o Novo Testamento. A primeira carta do apóstolo João, apesar de ser atribuído automaticamente a João, porque tem evidências ali pela linguagem, que se aproxima muito de todos os outros escritos de João, e ela é anônima. Você não tem um destinatário e não tem um remetente. Cada carta que você for ver, você vai ver Paulo, apóstolo, servo do Senhor, às igrejas de tal lugar, a Timóteo, a Tito, a Filemão. Mas aqui, nesse caso específico, não tem nenhum remetente e nenhum destinatário. E por isso se atribui muito, por causa de Hebreus capítulo 13, 22, que cita Timóteo, e cita a proximidade com esses irmãos que são aos hebreus, possivelmente a diáspora ou até os judeus que faziam parte da igreja cristã. Mas também é uma carta considerada uma carta universal, tanto quanto a primeira carta de 1 João, como outras cartas. Uma carta que foi destinada para que fosse lida entre todas as igrejas. Ela pode ser descrita como uma mensagem de exortação, visto que
exortação e encorajamento pode ser apontado como o propósito fundamental deste livro. Como nós vemos que ele diz, conforme capítulo 3, versículo 13, 6, 8, 10, 25, 12, 5, e por fim, nós encontramos lá no capítulo 13, no versículo 22, quando ele vai trazer a respeito disso, dizendo: olha, irmãos, eu peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque as cartas eram assim, rodavam nas igrejas e eram lidas publicamente. E ele dizia: peço que escutem com paciência essa palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma resumida. Essa mesma palavra de exortação ou palavra de encorajamento vai ser encontrada lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 15, quando os apóstolos estão na sinagoga, é lido os profetas, e depois da leitura, os líderes da sinagoga falam: olha, se irmãos, vocês têm alguma palavra de exortação, palavra de consolação, essa é a hora. Esse texto aqui, ele é muitas vezes interpretado ou afirmado que seria um sermão expositivo, numa narrativa completa das Escrituras, e o fundamento é afirmar que Jesus Cristo é o nosso autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Durante todo o decorrer da palavra, parece que ele lembra esses irmãos que eles têm que avançar, eles têm que progredir na vida cristã para sair das coisas fundamentais, das coisas elementares. Lá no capítulo 5, ele vai dizer que a esse respeito nós temos muita coisa a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Olha uma reprimenda que ele traz aqui. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos e para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então toda essa carta, ela é trazida para a igreja, para que nós possamos entender, principalmente também, a evolução daquilo que é a grandeza da igreja cristã. As coisas que eram feitas no serviço do templo, nas cerimônias, no sistema sacerdotal, agora é demonstrada a sua realidade em Cristo Jesus. É aqui que nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas uma ordem superior, daquele que não tem início nem fim, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual o próprio Abraão, o pai de todos os crentes, entregou os dízimos e reverenciou, e recebeu a bênção dele. Então nós vemos aqui uma clareza do autor, nesse, digamos, sermão expositivo, em uma só fala, e por isso ele fala nessa forma resumida. Porque ao invés dele trazer descrições tão detalhadas, como nós encontramos em Levítico, lá em Êxodo, do serviço do templo e da expiação dos pecados, e de todos aqueles ritos necessários para que houvesse a purificação do pecado, ele está centrado em afirmar para eles: olha, eu vou deixar para falar sobre esses princípios elementares em outro momento, porque o principal para ele é que eles possam entender que a promessa de Deus ela é imutável e ela se cumpre em Cristo Jesus. Por isso que aqui no versículo, ainda no capítulo 6, no versículo 19 até o versículo 20, ele diz que temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembre-se que ele falou em capítulo 13, versículo 22, que é de uma forma resumida, mas esta epístola é uma das mais longas, segundo lugar, empatado com 2 Coríntios, de 13 capítulos, tem outra de 16, e assim vai indo, que são de Romanos e de 1 Coríntios. Então não é uma carta tão resumida. Se nós fôssemos pegar toda essa palavra, ou basear toda a nossa mensagem nesta noite,
espero que não daria meia-noite e não teríamos terminado de dissertar sobre a grandeza daquilo que tem. Mas nesta noite nós queremos falar sobre 3 coisas importantes, que é importante entendermos o contexto da carta aos Hebreus e toda aquela galeria da fé. Quero me centrar nos 2 capítulos, capítulo 11 e capítulo 12, e aquilo que eles trazem para nós, no intuito de mostrar a perseverança da fé cristã, na vida cristã e a importância da fé, principalmente tendo como referência a eles. Lembra do capítulo 12, no versículo 1? Tendo, pois, nós tão grande, porém também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está sendo proposta. O contexto da carta aos Hebreus, principalmente nessa galeria da fé, você começa o capítulo 11 mostrando o que é realmente a fé e por isso a importância na nossa vida. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E por meio da fé, ele começa a trazer uma introdução para todo o relato histórico que ele vai trazer, de muitos homens e mulheres de Deus, que entregaram a sua vida fielmente ao Senhor, viveram para a sua glória, e desceram às sepulturas, esperando o cumprimento da promessa maior de Deus nas suas vidas. E por essa causa ele afirma que eles, obtiveram bom testemunho. E é dessa testemunha que ele está dizendo aqui no capítulo 12. Tem a nos rodear tão grande número de testemunhas. Ele começa a falar dos primeiros heróis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Depois logo no versículo 26, aliás, ele vai dizer que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Depois ele fala dos patriarcas a partir de Abraão, de Isaac, de Jacó. Depois ele vai dizer de Moisés e mostrar a renúncia que Moisés fez de não querer ser considerado, ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Fala dos israelitas em Canaã, e fala até mesmo dos cristãos no primeiro século, dizendo que alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, e foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Eles andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, e passaram por necessidades e foram afligidos e maltratados. O mundo não era e não é digno deles. Eles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antes da terra. Todos esses heróis da fé, eles viveram a perspectiva da eternidade. Se eu fizer uma pergunta para vocês, qual que é o contrário da morte? Muitos dirão que é vida. E esses dias eu fiz uma pegadinha com a minha filha mais nova, porque a detrimento, não sei se tem professor de português aqui, professores ou professores, mas a detrimento da gramática ou da língua portuguesa, o contrário da morte não é a vida, é o nascer, é o nascimento. O intervalo entre aquilo que você considera o nascer e o morrer, isso é a vida. E aqui nós estamos falando que eles não consideraram a sua vida preciosa em troca de uma maior existência, porque eles tinham uma perspectiva da eternidade. Para aquele que não crê em Deus, a sua perspectiva é esse intervalo daquilo que é entre o seu nascimento e o dia da sua morte. Para aquele que crê em Deus e principalmente na ressurreição em Cristo Jesus, a perspectiva dele vai para a eternidade. E se nós assim vivemos, nós vivemos também dispostos aos mesmos sacrifícios.
a mesma perseverança e a mesma fidelidade dos heróis da fé. É preciso que possamos entender que eles se mantiveram mesmo até a morte, confiando e esperando no cumprimento da promessa de Deus. Se nós voltamos lá no capítulo 5, se não me engano, ou no capítulo 6, aliás, no capítulo 10, vai falar que lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta, versículo 32 do capítulo 10, e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram co-participantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E o versículo 26 fecha, dizendo: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. É o exemplo de Abraão. É muito fácil, talvez, num primeiro momento de desafio de fé, você atender ao chamado de Deus. É muito fácil, muitas vezes, você fazer extremas renúncias para seguir ao Senhor, para obedecer ao chamado de Deus. E é propriamente isso que Abraão fez ao sair da sua casa, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, para obedecer ao chamado de Deus, que disse: eu vou te levar para um lugar que você ainda não sabe. Eu, que particularmente estou mudando recentemente, sei o quanto que é desafiador, é temeroso. Por mais que você tenha pensamentos positivos ou expectativas boas, mas mudar, sair de um local e ir para outro, recomeçar a sua vida, ou mudar algumas coisas, ou muitas coisas da sua vida, é extremamente desafiador. Eu acredito que muitos aqui tenham passado por esse momento em sua vida, em algum momento. Pastor Elias, quantas vezes não deve ter mudado, né, pastor? Daqui para Portugal, de Portugal para o Noroeste Paulista, daqui para outro lugar. Pastor tem essa característica. Quantas vezes é temeroso chegar a uma nova igreja e como que vão nos receber? Como que vão atender as nossas... Mas quando nós saímos numa ordem que Deus nos deu, a expectativa é positiva. Amém? Então nós estamos dispostos a fazer esse sacrifício. Mas aqui, no capítulo 11, não conta só essa hora. Ela conta de outros momentos da vida de Abraão, que ele perseverou, fiel ao Senhor. Um dos principais é quando você olha e glorifica ao Senhor, porque Ele te deu uma bênção gloriosa na sua vida. É algo que você tem. E você tem aquilo porque você reconhece que veio de Deus. Mas daqui a pouco o próprio Deus, de uma maneira ignóbil para você, o próprio Deus pede o seu filho. O filho da promessa foi o que Deus fez para Abraão. E percebam, Abraão foi fiel ao Senhor. Subiu ao monte com a lenha, com o cutelo e com o seu filho. E ele sabia, a visão da perspectiva da eternidade é: o Senhor proverá um cordeiro para si, meu filho. E isso aconteceu na vida de Abraão. Por isso, eu quero dizer que nós temos que olhar para esses exemplos que a palavra de Deus nos dá como referência, esses modelos de vida e de fé, e deixar que ele possa ser permanente em nossas vidas. No versículo 40, nós temos que entender que há uma resposta para nós e uma ligação direta entre as gerações passadas que serviram ao Senhor até o fim, confiados na recompensa e na expectativa da promessa, mas diz o versículo 39 que eles, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, eles não obtiveram a concretização da promessa. Por quê? E ele continua dizendo: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus tinha um plano maior que não incluía não somente os antigos heróis da fé, mas também a cada um de nós crentes dessa geração. Então esse versículo conta a tua história.
Esse versículo referencia a tua história, porque aqueles heróis da fé não foram plenamente aperfeiçoados, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. E é por isso que nós podemos ter como inspiração e motivação continuar caminhando por meio da fé. Nós somos parte desse plano e estamos sendo chamados a viver com a mesma fé e a mesma perseverança deles. Segunda coisa importante é o ápice da carta aos Hebreus, é olhar para Jesus. Aqui no capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2, vai falar primeiramente que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas da fé que venceram e completaram a carreira. E deixe então todo o peso e todo o pecado que nos atrapalha, e corramos como bons atletas, porque essa é a palavra, correr a carreira, como Paulo fala, guardei a fé, completei a carreira, como aquele que realmente tinha cumprido os propósitos e os desígnios de Deus, até aquele momento da sua vida. E nós devemos estar correndo com perseverança essa corrida que nos está sendo proposta. É como um atleta que se prepara para uma corrida, deixando de lado todo o peso extra. Nós vemos aí, se a gente estudar, agora tem Olimpíadas por esses dias, e se você for estudar desde as Olimpíadas do século aí, do começo do século passado, até os dias atuais, a evolução das roupas dos atletas, até os dias de hoje, cada vez melhores, cada vez mais leves, mais anatômicas, mais aerodinâmicas, para permitir que eles possam bater recordes e avançar. Assim também, nós precisamos pensar na nossa condição, nós olharmos para a nossa vida, como eu disse, por uma perspectiva que vai além do momento do nascer e do morrer, mas da existência eterna por meio dessa perspectiva que só Jesus Cristo nos proporcionou como autor e consumador da nossa fé. Apesar de olharmos para esses heróis da fé, e cada um na sua particularidade, nos enriquecer na nossa própria experiência e termos como modelo, aqui o autor ele chama a atenção para que nós possamos não só nessa tão grande nuvem de testemunhas, ter como referência para a nossa fé, mas ter o próprio autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso autor e consumador, porque autor é o iniciador, aquele que nos deu a fé, que nos entregou por isso. No capítulo 2, aqui de Hebreus, no versículo 10, no versículo 9 e no versículo 10 vai dizer que vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Porque tanto o que santifica como o que são santificados, todos vêm de um só. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Autor e consumador, porque Cristo suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava sendo proposta. E a alegria que lhe estava sendo proposta é a nossa redenção, é o nosso resgate. Quantas vezes nós, enquanto pais terrenos, olhamos para os nossos filhos e muitas vezes temos que fazer renúncias, abrir mão de algumas coisas. E eu acredito que nenhum pai fica entristecido nesse momento, se é para o seu filho. Se é para o bem-estar, se é para o desenvolvimento, se é para suprir a necessidade do seu filho, se é para levar o seu filho a algum objetivo, alguma conquista. Quantas vezes nós temos que fazer isso? E muitas vezes nós nos alegramos quando fazemos isso e não ficamos entristecidos. Essa era a alegria que estava proposta para Cristo Jesus, e agora ele está sentado à direita de Deus Pai. A palavra de Deus, no capítulo 4, vai falar que nós temos no versículo 14, pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que ele adentrou nos céus, por isso conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas,
Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado algum. Portanto, nós temos a liberdade de nos aproximar do trono da graça com confiança, como diz o versículo 16, a fim de que possamos receber a misericórdia e encontrarmos graça em tempo oportuno do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo como nosso exemplo supremo de perseverança e fé. Acho que alguns aqui não sabem, mas dos 10 anos aproximadamente, quando faleceu meu pai, foi muito traumático para a minha família, de poucos recursos. Como eu disse, caçula de 10 filhos. Irmã, muitas vezes sofrendo situações infelizes. Meus irmãos mais velhos se desintegrando, porque meu pai era um pedreiro e construtor, e ele trazia os filhos todos com eles, não sabendo que rumo tomar. Minha mãe tendo que tratar de todos os filhos, alguns poucos casados, todos dentro de casa. E aquela pequena criança se tornou uma pessoa incrédula, dos 10 até os 19 para 20 anos. Mas a minha adolescência, final da minha infância, a minha adolescência e a minha juventude, foi de sempre buscar uma razão de viver, mas sempre numa questão clara de que Deus não existia. Eu era rato de biblioteca e livros de filosofia, livros de história, livros de psicologia, parapsicologia, livros de ocultismo, mas para mim tudo era falso, tudo era lendas. Podia dizer, como Karl Marx, que a religião era ópio do povo, e eu pensava dessa forma. Então, para mim, não havia distinção em qualquer tipo de religião, qualquer sistema, qualquer Deus, porque tudo para mim era falsidade. Mas quando eu me converti, eu saí de uma mentalidade toda relativa, pós-moderna, toda aceita de todas e qualquer tipo de verdade. Nós dizíamos isso ontem, né, Cleves? Para uma pessoa que estava buscando a verdade absoluta. E nos primeiros anos da minha vida cristã, eu tive muitos conflitos, porque a minha mentalidade ela já estava muito contaminada por aquilo tudo das leituras que eu fiz, dos conceitos filosóficos que eu conhecia, dos contextos diferentes da Bíblia. E era muito difícil, no início da minha vida cristã, parece que eu ficava procurando o dogma perfeito, a doutrina perfeita. E aí, muitas vezes, isso me trazia uma angústia interna. Até que uma certa feita, eu vi um texto aonde um dos apóstolos, eu não sei se é André ou Filipe, sempre me esqueço o nome, mas ele chega para, acho que Natanael, e ele falou: eu encontrei Jesus, o Filho do Deus vivo. E aí Natanael chega para ele e fala assim: mas onde que você é? De Belém, de Nazaré, né? Acho que é isso que ele fala, né? Ele pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí esse outro apóstolo, esse outro discípulo simplesmente fala para ele: vem e vê. E para resolver esse meu conflito interno, para que eu pudesse absorver, porque já não era mais aceitar qualquer verdade, mas buscar a verdade completa, eu resolvi então que eu tinha que conhecer o fundador da fé que eu tinha abraçado. E eu comecei a estudar o Evangelho de João, e li uma vez, e li outra vez. E fui para o Evangelho de Mateus, e li uma vez, e li outra vez, e Mateus, e Marcos, até que eu conseguisse compreender a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não os ensinos do Senhor Jesus Cristo, porque os ensinos de Jesus e de Gandhi podem se comparar. Os ensinos de outros filósofos podem se inspirar no próprio ensino bíblico e no ensino de Jesus, mas a pessoa de Jesus é incomparável. Eu lembro que durante uma época nós recebíamos, eu assinava e recebia Ultimato, aquela revista que hoje só é eletrônica, acho que não tem mais impressa. E veio uma capa, e na capa dizia assim: Jesus não é melhor do que Buda, que nasceu 500 anos antes de Cristo. Nem melhor do que Maomé, que nasceu 500 anos depois de Cristo. Ele dizia a última frase: Jesus é incomparável. Nos tempos modernos, o que nos entristece é que muitas vezes as pessoas estão exaltando personalidades, até no meio evangélico. No tempo dos coaches e do autodesenvolvimento e do desenvolvimento pessoal e da neurociência e tudo mais, muitas vezes as pessoas estão sendo seguidoras de personalidades.
E isso nos confunde a fé, como era confuso para mim, porque meus olhos ainda não estavam fixos em Cristo Jesus. Por isso o que eu recomendo a essa igreja nessa noite, se há de se lembrar de alguma coisa dessa mensagem, é que você olhe para Jesus, porque só Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando diz autor, em outro versículo, no capítulo 5, vai dizer que é o consumador pelos sofrimentos que ele teve. Nenhum personagem na história, tenha certeza disso. Nenhuma pessoa humana perto de você tenha certeza disso. E meus filhos estão ouvindo ali, e posso dizer para eles de maneira particular, nem eu como pai, e nem a sua mãe como mãe, tenha lembrado de você, como Jesus Cristo lembra de cada um de nós. Teletestai é a palavra grega que foi expressada por Cristo Jesus quando Ele estava na cruz. Quando Ele estava a expirar e dar o último suspiro, entregando totalmente Jesus, o homem, como sacrifício por todos os pecados. Ele se voltou para Deus e falou, está consumado, teletestai. É consumador da nossa fé, é o autor da nossa fé. E se há de vivermos nessa vida, nesse intervalo entre o nascer e o morrer, vivamos com a perspectiva do tempo futuro, com a perspectiva da eternidade, em que um dia nós encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. Por fim, meus queridos irmãos, consideremos a fidelidade e a perseverança do próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 do capítulo 12 vai dizer que, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Irmãos, é triste, mas nós temos uma estatística hoje dada, em que existe um maior crescimento entre toda e qualquer profissão de fé no Brasil, é o desigrejado. Saiu uma pesquisa recentemente disso. Aumenta-se o número de pessoas que já pertenceram a alguma religião e hoje não estão mais em uma igreja. Que dizem que para servir a Deus eles não precisam estar afiliados a nenhuma organização. Infelizmente, muitas dessas pessoas é porque se cansaram. Infelizmente, muitas dessas pessoas é porque se desanimaram. O desânimo ele tem três direções. Muitas vezes o nosso desânimo, o nosso cansaço é com Deus, porque não entendemos ou compreendemos o que Deus tem para nós. E muitas pessoas saem da igreja revoltadas, porque vêm com uma expectativa errada, daquilo que Deus tem para ele, e sai com essa perspectiva errada. Outras é numa direção horizontal. Infelizmente, nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma comunidade local, ela é perfeita. Então pode ser que alguns de nós, às vezes, infelizmente, intencionalmente ou sem intenção, nós ferimos o outro, o próximo, aquele que senta do meu lado, aquele que levanta a mão para adorar o mesmo Deus que eu adoro. E muitas dessas pessoas saem frustradas. Algumas saem frustradas por si mesmo. Um abraço de uma irmã, de uma diaconisa. Eu ouvi o pastor Osiel, numa das reuniões de oração, dizer que tem muitas mães que perdeu a mãe dele cedo, e aí ele teve muitas situações, não sei se perdeu ou se distanciou. E eu também tive muitas mães, porque minha mãe se batizou depois. Ela veio a ser da promessa depois, da minha conversão alguns anos depois. E na igreja eu tinha muitas mães. Por causa de uma dessas mães, eu tenho essa mulher que é minha esposa hoje. Porque ela me orientou, falou, olha, cuidado com o jugo desigual. Não, mas é evangélica, mas não é da mesma igreja. E aquilo mudou meu olhar para aquilo que havia de ser. E alguns meses depois nós estávamos namorando, noivamos, casamos e estamos aqui com vocês hoje. Por causa de uma outra irmã, de uma outra diaconisa e um abraço dela, eu estou hoje aqui pregando a palavra de Deus depois de tantos anos. Porque naquela época eu só sabia fazer lanche, eu era chapeiro. Eu fui para Marília, me converti em Marília e voltei para Prudente.
e procurava emprego e não conseguia achar. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar de lancheiro, de chapeiro, precisava. E aí eu vinha para a igreja, trabalhava no sábado na sexta para sábado até 2 horas, 3 horas da manhã. A pessoa que era o dono do lanche do suco lá me levava em casa. Depois eu dormia um pouquinho, acordava, ia para a igreja e dormia na escola bíblica. Eu não entendia muita coisa, era neófito, novo, jovem, mas aquilo me angustiava. Eu tinha vergonha, porque os jovens faziam evangelização naquela época, e quando era 4 horas da tarde, eu estava colocando as mesas do lugar que eu trabalhava, porque era perto da igreja, eles nem sabiam disso. E eu virava as costas, entrava dentro do trailer e ficava escondido até aqueles jovens passar. E num sábado de manhã, eu saí de casa e falei, vai ser a última vez que eu vou nessa igreja. Parece que isso não é para mim. Então muitas pessoas às vezes saem da igreja porque estão frustradas consigo mesmo. A direção é para dentro, olha para si e fala, eu sou um pecador, eu não me encaixo, eu não sirvo, eu não vou. Não, aquele não é para mim. É bonito de se ver, mas eu ali no meio daquilo lá é feio. E a pessoa quer sair. E eu lembro que eu estava num dos bancos sentado, e era aquele tempo, era diaconisas que passavam, né? Não sei se aqui era assim, mas lá era assim, passava e dava ordem. Sair. Os pregadores, né, iam, aí ia indo. E aquela fila toda indo, e essa diaconisa veio, banco por banco, eu estava sentado ali, e estava me despedindo da igreja, inteiramente, não falei para ninguém. E na hora que ela chegou na minha vez, ela me puxou pela mão, me levantou, me deu um abraço, falou, meu jovem, eu estou muito feliz que você está aqui. E quero dizer para você que Deus está muito mais feliz, Jesus está feliz de você estar aqui. Não deixa de vir. Eu saí em prantos. Ninguém sabia, mas eu sabia. Era o Espírito Santo. Era Jesus, que a palavra de Deus diz que é o autor e consumador da nossa fé, que providenciou o outro consolador, o Espírito Santo, para que eu pudesse estar, para que eu pudesse permanecer. Por fim, na luta contra o pecado, ainda não resistimos até o ponto de derramar o próprio sangue. Como eu disse, há uma vida no intervalo entre nascer e morrer, mas há uma existência que supera a própria morte. Se nós temos a perspectiva da eternidade, nós compreendemos isso, e por isso perseveraremos e seremos fiéis. Nossa fidelidade, nossa perseverança, ela deve ser inabalável, porque houve um grande preço que foi pago por mim, por você. Na perspectiva da luta contra o pecado, nós precisamos entender que nós temos, como disse, essa perspectiva vertical na separação de Deus. Temos que buscar estar mais próximo de Deus cada dia mais, rendidos a Cristo, confiando no seu sacrifício por nós. Na perspectiva horizontal, resolver os conflitos que existem entre nós, mas entendermos que somos um só povo na presença de Deus. Um povo que começou no jardim e vai terminar numa grande cidade. Esse é o plano de salvação e o propósito de Deus. Hoje nós temos muitas nações com vários povos. Por exemplo, o Brasil é uma nação, mas tem os povos originários, os povos indígenas, os povos que migraram de outros países, e assim são muitas situações. Quando Cristo vier, será um povo e muitas nações que se destinarão à Nova Jerusalém, e o Senhor será o nosso Rei plenamente, de todas as nações. A fé dos heróis antigos nos inspira, mas o nosso olhar deve estar fixo em Jesus Cristo, que iniciou e completou a nossa fé. Nós precisamos tomar essa decisão consciente de viver para Cristo todo o tempo. Lembra de Abraão? Pode ser que num momento chave da sua vida,
Deus vai te pedir aquilo que você vai pagar. Mas Senhor, não foi o Senhor que me deu? Agora vai tomar. Lembra de Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vivamos com a perspectiva da eternidade. Assim como os heróis da fé, devemos manter nosso foco nas promessas de Deus. Deixe de lado todo peso e pecado, e identifique e abandone tudo que possa nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. Fixe os seus olhos em Jesus Cristo constantemente. Olhe para Ele, busque inspiração nele e força nesse exemplo de Cristo Jesus. Mas não só num contraste só da perfeição em Cristo e a sua pequenez, mas no amor que Cristo demonstrou por nós na cruz. Só temos uma forma de pensar em Jesus Cristo em 3 visões: na manjedoura, na cruz e no trono. Só assim. Em algum momento você vai ter que lembrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele conhece as nossas dores. Algumas vezes você vai ter que lembrar que Ele se entregou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras você vai ter que lembrar de que Ele ressuscitou. E só Ele adentrou nos céus. Só Ele intercede por nós. Só Ele vela por nós. E há uma alegria que lhe foi proposta pelo seu sacrifício: a tua salvação, a minha salvação. Sejamos resilientes diante da adversidade. Nessa vida, não me entenda mal, não é discurso de autoajuda. Nessa vida, sempre será um copo meio cheio, um copo pela metade. Ou você entende que essa vida está se esvaindo e indo embora, ou você entende que ela está se enchendo. Um dia menos aqui é um dia mais na eternidade. Amém? E por fim, é importante, como ele disse aqui, na luta contra o pecado vocês não resistiram até o sangue, mas ao terminar a sua carta, no capítulo 13, ele chama a atenção para que nós possamos, no versículo 25 do capítulo 12, aliás, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também os céus. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Que Deus abençoe grandemente. Presbítero Eliel.